E eu quero saber se você já começou a se movimentar. Eu quero saber se você já começou a fazer alguma coisa que você não estava fazendo. Faz uma perguntinhazinha de leve para o vizinho que está do seu lado. E aí, já se moveu? Ou continua parado? Fala como é que você está. Já se moveu para colocar em ordem as coisas lá, no meio da sua família? Já se moveu para colocar as coisas em ordem lá no seu trabalho? Já se moveu para organizar as suas finanças? Já se moveu para fazer algum exercício físico e cuidar da sua saúde? Diga aleluia! Hoje nós vamos falar sobre mover-se em autoridade. E o contrário das pessoas que se movem em autoridade são as pessoas que elas permanecem omissas. O contrário de alguém que está se movendo para exercer autoridade é a omissão. É a pessoa que ela deixa tudo do jeito que está. As coisas estão cada vez mais piorando. E a pessoa não está nem aí. O mundo está desabando à volta dela. E ela está esperando a hora que vai cair em cima da cabeça para matar ela de vez. Omisso, omissa. Essa mensagem de hoje, ela vem de Deus para nos despertar a levantar e exercer autoridade. Quem pode dizer um amém sobre isso? Vamos ler o texto da Bíblia. Mateus capítulo 8, a partir do versículo de número 5, é o texto que nós iremos ler. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, a palavra de Deus diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Fique tranquilo, que eu irei lhe dar saúde. Então o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou um homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E eu digo a este: vai, e ele vai. E eu digo ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faça isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse para os que o seguiam: Em verdade eu vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Por favor, bote a mão no seu coração, feche os seus olhos e vamos orar juntos. Pai, consagramos este momento a Ti. É o momento da Sua palavra, ó Pai, e nós nos colocamos totalmente abertos para receber de Ti através da Sua palavra, Pai. Ó Deus, nos traz direção, resposta, ensinamento para a nossa vida, Pai. Me usa fazendo com que eu seja um canal, simplesmente um canal, e que o nome de Jesus, somente o nome de Jesus seja glorificado. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, o exercício da autoridade pode mudar a realidade da vida de uma pessoa. Se nós soubermos
exercitar a autoridade, se nós soubermos nos mover em autoridade, isso pode mudar uma situação que você esteja vivendo na sua vida hoje. A autoridade, esse texto que nós acabamos de ler, é a prova disso. Pois a autoridade exercida por Jesus e reconhecida pelo centurião, desse texto que nós acabamos de ler, muda a realidade do seu criado que estava enfermo e atormentado. Tudo isso mudou porque alguém ali exerceu autoridade. Tudo isso mudou porque ali no meio dessa história tinha pessoas que elas sabiam o que era autoridade e elas sabiam utilizar a autoridade. Elas sabiam exercer. Aqui nesse texto mostra pessoas que elas se moviam em autoridade e elas não ficavam omissas, mas se moviam em autoridade. Se nós nos movermos em autoridade, exercermos autoridade, isso pode mudar a história de um casamento que está sendo destruído ou já foi atacado violentamente pelo inimigo. Exercer a autoridade pode mudar a história do seu casamento que está cada vez mais indo por água abaixo. Exercer a autoridade pode mudar a história da vida dos teus filhos que estão se distanciando de Deus. Exercer a autoridade pode nos dar vitória sobre os ataques do inimigo que atingem a nossa saúde física e a nossa saúde emocional. Exercer autoridade pode nos dar vitória sobre isso. Agora, para eu utilizar, eu preciso entender sobre a autoridade. Eu preciso saber o que é autoridade, como que funciona, como que eu uso isso. É sobre essas coisas que nós vamos conversar aqui essa noite. O que é autoridade, pastor? Se você olhar no dicionário, está escrito assim: autoridade é o direito ou o poder de exercer, de decidir e de fazer com que o que está à sua volta lhe obedeça. A autoridade nos dá poder para exercer e mudar as coisas que estão à nossa volta, fazendo com que elas nos obedeçam. Assim diz o dicionário. Jesus, ele disse para os seus discípulos, em Mateus capítulo 10, versículo de número 1, ele diz, chamando os seus 12 discípulos, ele disse: eu lhes dou poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Jesus falou: eu vos dou poder. Quando Jesus, ele diz para os discípulos que ele estava dando para eles poder, automaticamente com poder vem sobre eles o revestimento da autoridade. A autoridade junto com o poder, isso aqui é uma bomba atômica no inferno, irmão. Jesus, ele dá autoridade e poder para os seus discípulos. O diabo tem poder, mas ele não tem autoridade. Nós, como discípulos de Cristo, nós temos poder e autoridade, as duas coisas juntas. Nós precisamos aprender a utilizar isso. A autoridade é uma autorização legal para eu exercer o poder. O diabo não tem autorização legal para exercer poder. Nós, como discípulos de Cristo, temos uma autorização legal para exercer poder e, principalmente, exercer poder sobre as ciladas do inimigo. Você pode dizer um aleluia sobre isso.
É uma boa declaração para você fazer. Estenda a sua mão direita assim e diga: eu tenho autoridade e poder. Nós temos legalidade. Está autorizado no mundo espiritual para que nós possamos exercer poder espiritual. Temos autorização para isso. Lucas capítulo 10, versículo de número 19, Jesus diz para os seus discípulos: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará mal algum. Isso aqui é muito forte, nós precisamos colocar isso, essa verdade dentro de nós e exercitar isso todos os dias nas situações que aparecem diante de nós. É exercer a autoridade e aplicar o poder. Eu vou pisar nas serpentes e nos escorpiões, eu não vou aceitar certas coisas, eu não vou ficar omisso a certas situações que estão acontecendo à minha volta, não vou. Eu vou exercer a autoridade e aplicar o poder de Deus. Ah, pastor, mas eu fico com medo. Eu já vi algumas pessoas, crentes que servem a Deus, elas veem um despacho de macumba, elas ficam com medo. Ai, meu Deus do céu, deixa eu passar pelo outro lado. Cadê a autoridade e o poder que você tem? Cadê? 1 de João, capítulo 4, versículo 4 diz: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Existe um que está habitando em nós, de que ele é maior do que qualquer poder do inimigo que está agindo no mundo. Essa autoridade está sobre nós e nós precisamos exercê-la, irmão. Exercer isso. Mas como é que eu faço para exercer a autoridade, pastor? Como é que eu faço? Tá bom, já entendi o que é. Como que eu faço para exercer? Fique atento agora. Esse texto que nós acabamos de ler, ele nos traz ensinamentos a respeito do exercício da autoridade, como exercer. Para eu exercer a autoridade, eu preciso primeiro reconhecer o que é a autoridade que está sobre mim. No texto diz de que o centurião, ele reconheceu a autoridade que estava sobre Jesus. Ele falou para Jesus: olha, eu reconheço que você tem autoridade, então diga só uma palavra que o meu criado vai estar curado. Eu reconheço. Existe uma autoridade sobre você, e aí ele experimenta a colheita do reconhecimento dele sobre uma autoridade. Para eu exercer autoridade, eu preciso reconhecer quais são as autoridades que estão sobre mim. A primeira autoridade que está sobre nós, e nós precisamos nos reconhecer, é Deus, irmãos. Deus é a nossa suprema autoridade. E quando eu reconheço que Deus, ele é autoridade sobre a minha vida, eu não faço mais as minhas vontades, eu faço aquilo que Deus me orienta a fazer. Ele é autoridade sobre mim. Então muitas vezes eu quero fazer algumas coisas, mas Deus, através da sua palavra, ele fala: não faça isso. Então eu reconheço que Deus é autoridade sobre a minha vida e eu me submeto a ele, e eu fico quietinho e obedeço. E quando eu sei reconhecer a autoridade que está sobre mim, eu estou autorizado para exercer a autoridade sobre as coisas que estão à minha volta. A mesma coisa é eu reconhecer as autoridades que Deus constituiu sobre mim aqui nessa terra. Os nossos pais são autoridade sobre nós. Você é filho, filha, solteiro, mora com seus pais, os seus pais são autoridade sobre a sua vida. Se você quer exercer autoridade sobre as situações que irão aparecer na sua frente no dia a dia, você precisa reconhecer a autoridade dos seus pais sobre você. O dia que você casar e você constituir a sua família, aí os seus pais deixam de ter a autoridade sobre você, você passa a ter honra e respeito a eles. E aí você vai começar a exercer a sua autoridade na família que você constituiu.
Mas enquanto mora com os pais, reconheça que os seus pais são autoridades e se submeta a eles. Porque isso vai proporcionar para você uma legalidade, para você também exercer autoridade nas situações que se apresentarem diante de você. Nossos líderes espirituais são autoridades que Deus colocou sobre nós. Pastores, líderes que Deus levanta para estar cuidando de nós, professores, tudo autoridade. E nós precisamos reconhecer para depois exercer. A segunda coisa, para que eu possa exercer autoridade, para que eu possa me mover em autoridade, aqui nesse texto diz de que o centurião, ele se submeteu, ele não apenas reconheceu, ele mostrou de que ele estava se submetendo à autoridade de alguém. Quando Jesus falou para ele assim, não, o seu criado está doente, eu vou lá e vou curar ele. Aí ele falou assim, não, Senhor, não vai lá não, sabe por quê? Porque eu sou um homem que eu estou debaixo de autoridade e eu exerço autoridade. Eu estou aqui submisso à minha autoridade. E eu sei que o Senhor também está aí submisso à sua autoridade. Por isso, se você disser uma palavra, a história do meu criado muda. Tiago capítulo 4, versículo 7 é um texto muito poderoso, que fala sobre estar debaixo, se submeter. Tiago 4, 7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele, vamos falar mais forte, resisti ao diabo e ele, essa é uma parte que todo mundo utiliza, né? Resista ao diabo, resista, luta, resista. Muito legal isso, só que está incompleto. Para ser completo, precisa se aplicar a primeira parte do versículo, que é se sujeitar a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí depois que você se sujeita, você pode exercer autoridade. E quando você exercer, o diabo vai fugir de você. Para eu exercer, eu preciso estar debaixo, me submetendo a uma autoridade, aí eu exerço. Uma outra coisa muito importante é que toda a decisão de se eu quero me mover, se eu me decidir me mover em autoridade, eu preciso estar decidido a aplicar ela, a exercer ela. Eu não vou ficar omisso. Esse centurião, ele quando viu que o seu criado estava enfermo em casa e atormentado, ele falou assim, eu não vou deixar isso ficar do jeito que está. Eu vou lá e eu vou exercer aquilo que Deus colocou sobre mim, eu vou exercer a autoridade. E ele chegou diante de alguém que tinha autoridade, e ele viu a autoridade, ela mudar a história da vida do seu centurião. Sabe o que eu aprendo que nós precisamos fazer? É dizer o que nós estamos batalhando contra o inimigo. Diga, não! Aqui na minha casa, não! Diga para Satanás, no meu trabalho você não vai entrar. Diga, nas minhas emoções você não vai me atingir. Diga não! Exerça! Não fique omisso. Mateus capítulo 4. Jesus, quando está sendo tentado pelo diabo no deserto, o diabo vem com um monte de proposta, o diabo vem com um monte de situação, e ali Jesus exerceu a autoridade e falou, não! Não tem essa de sermos pobres, coitadinho, aí sou tão fraquinho, pastor, você sabe, eu sou fraco, por isso que eu caio nas ciladas. Diga não! Exerça a autoridade. Está aparecendo uma cilada para você no seu trabalho, diga não! Sai dessa, foge disso. Está aparecendo um monte de amiguinho e de amiguinha querendo levar você para a parada errada, não tem essa de você ser fraquinho, não. Exerça a autoridade e fala, não vou entrar nisso, não participo dessas coisas, não. Exerça a autoridade. Gela um pouquinho esse ar aqui para mim, por favor.
Existem dois tipos de pessoas, irmãos. No mundo existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas que fazem as coisas acontecer e existem as pessoas que elas deixam as coisas acontecer. Quem é que você está decidido a ser? Nesse texto aqui, o centurião ele falou: não vou deixar esse negócio assim não, eu vou fazer alguma coisa, eu não vou ficar omisso. Qual tipo de pessoa que você decide ser? Aquela que não vai fazer nada ou aquela que vai se levantar e fazer alguma coisa? Qual o tipo de pessoa que você decide? O centurião decidiu fazer alguma coisa. Sabe, irmão, você precisa decidir fazer alguma coisa no que diz respeito ao seu casamento. Você não pode deixar as coisas estarem afundando e sendo a cada dia mais destruindo, a cada dia mais. Alguma coisa você precisa fazer para salvar o seu casamento, meu Deus. Alguma coisa, você não pode ficar omisso e deixando as coisas irem de mal a pior do jeito que está indo. Você tem que fazer alguma coisa. Você não pode deixar os seus filhos irem se perdendo e você não faz nada. Você precisa fazer alguma coisa. Alguma coisa você precisa fazer. Não dá para ficar omisso e o diabo destruindo, sorrateiramente destruindo a nossa casa e a nossa família. Pablo, meu filho, me dá uma ajuda aí. Tem alguém para melhorar esse ar-condicionado aqui? Pelo amor de Deus, eu vou ter que exercer autoridade aqui. Em nome de Jesus, o capeta do calor sai agora. Vocês estão rindo? Tá doido, meu? Esses caras não vê as coisas, rapaz. Vamos lá. Nós precisamos fazer algo. Eu fiz agora, né? Aleluia. Não vou deixar o inimigo me destruir aqui. É preciso exercer autoridade para lutar e recuperar aquilo que o inimigo está tentando roubar de você. O inimigo roubou um monte de coisa, você vai deixar ele ficar roubando mais? Vai deixar mais? Para eu poder me mover em autoridade, eu preciso utilizar. Gente, isso aqui é ouro, pega isso aqui, importantíssimo. Eu preciso utilizar o poder da declaração, é declarar. É usar o poder da declaração. O centurião, ele falou para Jesus, quando Jesus disse: fica tranquilo, eu vou curar lá, eu vou na sua casa para curar o seu criado. Aí o centurião falou para Jesus o quê? Não, Senhor, não precisa ir não. Porque eu entendo sobre autoridade. Eu tenho gente de autoridade sobre mim e tenho autoridade sobre pessoas. Então, como eu sei que o Senhor é um Senhor que tem autoridade, diga apenas uma palavra, que o meu criado será curado. Diga uma palavra. É o poder da declaração, irmão. Para exercer a autoridade, use a declaração, fale. Porque não adianta você dizer: não, eu tenho autoridade, sou revestido com a autoridade do alto, mas você não fala. Você não usa a declaração da autoridade, não usa. É preciso usar. Há um tempo atrás eu estava voltando para casa, aqui na estrada, ali pelo Cajueiro, e distraído, né? Eu vou muito distraído, pensando no mover de Deus, no culto maravilhoso, na glória do Senhor, igual está acontecendo aqui hoje. Você diz um aleluia aí, Jesus, que culto. E tinha uma barreira policial lá. E eu estava tão distraído, gente, que eu não vi a barreira. Eu não vi, eu fui andando, e na hora que eu fui andando, e o policial parou na frente, falou assim: para aí, para! Aí eu acordei e falei: meu Deus do céu, eu parei. Se ele não declara, se ele não fala para, eu não ia parar. Eu parei por quê? Porque ele utilizou a palavra para. Nós precisamos aprender a usar o poder da palavra, irmão.
Exercer, não adianta você dizer que tem autoridade se você não exercer autoridade falando. Fale. Do que adianta um pai e uma mãe que tem autoridade sobre os filhos se eles não falam para os filhos: faz isso, faz aquilo? Do que adianta? Eu preciso exercer autoridade sobre as ciladas do inimigo. E eu tenho a autoridade que é a legalidade para exercer poder sobre ele. Então eu não vou deixar ele agir em certas áreas da minha vida. Ezequiel capítulo 37, o profeta é conduzido por Deus para um vale que estava cheio de ossos secos. Então Deus pergunta para Ezequiel assim: está vendo aí esse vale aí, ó? Esses ossos secos podem reviver, Ezequiel? Aí Ezequiel falou bem assim: Senhor, é tu que sabes. Deus falou: eu que sei? Eu que sei nada. Abra sua boca, Ezequiel, e declare sobre esses ossos. Usa autoridade, Ezequiel. Tem coisa que você... Deus que sabe nada. Abra sua boca e declare. Deus já declarou já há muito tempo de que a sua família tem que ser abençoada. Seus filhos são abençoados. Seu trabalho é abençoado. Sua saúde é abençoada. Então não é Deus sabe. Abra a boca e declare. Declara. Irmão, uma pessoa revestida de autoridade, quando ela faz uma declaração, tudo muda, as coisas mudam. Você pega, por exemplo, um juiz. Se você chega diante de um juiz para casar, então você chegou lá diante do juiz e falou: vim aqui para poder casar. O juiz analisa o documento, todo direitinho, vocês estão beleza. E aí depois que ele analisa, o juiz, ele fala para o casal: vocês, a partir de agora, vocês estão casados, são marido e mulher. O casal que chegou ali, que não era casado, depois que um juiz declara são casados, eles saem dali como? Porque o juiz, ele tem a autoridade para aquilo, e ele fez uma declaração sobre aquilo. Agora você quer casar. Vai lá no seu vizinho, bate na porta do seu vizinho e fala assim: vizinho, eu queria casar. Você pode dizer que nós estamos casados? Aí o vizinho fala: a partir de agora vocês estão casados. Vocês estão casados? Porque o vizinho, ele até declarou, mas ele não foi revestido de autoridade para declarar aquilo. Eu quero dizer, nós podemos declarar porque somos revestidos de autoridade para exercer essa autoridade sobre o poder do inimigo, e nenhum mal pode nos alcançar se usarmos a autoridade de Deus. Use autoridade. A autoridade, irmão, para ela funcionar, para eu ter funcionando a declaração da autoridade, precisa ter três coisas. Primeiro, eu tenho que ser revestido com a legalidade para exercer essa autoridade. Já falei que isso aqui nós temos. Eu sou revestido com a legalidade para exercer autoridade sobre as situações que estão à minha volta. Segundo, eu preciso que essa declaração de autoridade, ela seja no presente, tem que ser agora. Eu não posso fazer uma declaração exercendo autoridade para coisas do futuro. Eu tenho que exercer agora. Quando você olha Jesus curando muitas pessoas e curando muitos enfermos e expulsando o demônio das pessoas, Jesus não falava: demônio, semana que vem você sai da vida dessa pessoa. Não, era agora. Quando você vai lá no juiz para casar, o juiz não fala bem assim: vocês vão ser casados. Ele fala: vocês estão casados. Então a declaração precisa ser no presente. E terceiro, é preciso que a declaração ela seja no positivo. É eu dizer o que de fato eu quero que aconteça, e não o que eu não quero que aconteça.
As pessoas, elas erram no exercício da autoridade, que ela fala assim, eu não quero que o meu filho seja perturbado, eu não quero que o meu filho vá para... Não, ao invés de dizer o não, você vai dizer o que você quer. Eu declaro, Satanás, você não toca nos meus filhos porque eles são uma bênção. Eu declaro, Satanás, você não toca no meu casamento porque ele é consagrado a Deus, foi selado no altar. Eu declaro, Satanás, a minha casa, ela não tem perturbação, ela tem paz. Aqui é um lugar de paz. Eu vou declarar no positivo. Agora nós precisamos utilizar o poder da declaração. Mateus capítulo 11, versículo 12. Olha o que diz Mateus 11, 12. Desde os tempos de João Batista até os dias de hoje, o reino de Deus, ele é tomado à força. Para que nós possamos implantar o reino de Deus no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família, nós vamos precisar de usar a autoridade, o poder e a força. Porque se ficarmos omissos, o diabo nos destrói, irmão. As coisas vão acontecendo e a gente está ali. Não, é botar pressão. Fala para o teu vizinho assim, fala, bota pressão a partir de hoje. Fala para ele, bota. Mas olha só, não é pressão contra as pessoas, é pressão contra o diabo. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e não é contra sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Então é botar pressão. Pastor, mas de vez em quando parece que o inimigo entra em alguém, isso é verdade? Oxe, é. Diga, ai, ai, ai. Isso aconteceu com Pedro, né? Jesus, ele está junto. Pedro, gente, Pedro, discípulo top das galáxias de Jesus. E um dia, Jesus está contando a respeito do que iria acontecer com ele. Ele iria entregar a vida dele, ele iria precisar de cumprir o propósito de Deus. E o Pedro vem para Jesus e fala assim, Jesus, não faz isso não, o senhor não vou deixar, o senhor não vai fazer isso. O que Jesus faz? Exerce a autoridade. E ele fala para Pedro, Satanás, diga ai, ai, ai. Eu não estou aqui dizendo de que você vai virar para alguém da sua casa e falar, Satanás. Não faça isso. Não é isso que eu estou lhe sugerindo. Mas nada impede de você estar conversando com aquela pessoa e você sabe que é o inimigo que está usando ela e aqui dentro de você está, capeta, sai da vida dele agora, em nome de Jesus. Eu estou ensinando ouro para vocês aqui, irmão. Em nome de Jesus, sai agora. E tenta não mexer a boca, porque se mexer a boca isso te entrega. Irmãos, quando eu experimento da autoridade, eu uso a autoridade, eu experimento a colheita dela sobre a minha vida, algumas coisas elas começam a acontecer. Eu exerci, eu usei a autoridade, então algumas coisas começam a acontecer. Número 1, eu paraliso a ação do inimigo. O exemplo que eu contei para você quando eu estava vindo, não que eu era o inimigo da polícia, irmão, sou amigo deles, diga aleluia. Quando eu estava vindo na rua, assim, e se o policial não falar, para, eu não ia parar. A mesma coisa com o inimigo. Se você utiliza, se move e exercita a autoridade, você neutraliza a ação dele. Você neutraliza, fala, para, Satanás, em nome de Jesus, para. Não deixa não, meu irmão, paralise, pise literalmente na cabeça do inimigo. Aqui não. Sabe, eu faço esse negócio de pisar assim, rapaz. Eu falei hoje de manhã, eu lembro logo da minha esposa, a pastora Valéria. Rapaz, eu vou falar uma coisa para você. Essa daqui, ela usa da autoridade mesmo. Quando ela sente que o negócio e ela sapateia na casa toda, parece que a casa vai desmoronar, irmão. Ai, minhas filhas estão ali, elas sabem da história aí. E ela sapateia, e ela bate, parece, meu Deus do céu, o que é isso daí? Ela... Tá rindo, Arari? Não, é usar a autoridade mesmo.
Você sente que o inimigo está vindo, Satanás aqui não, e começa a dar umas... Hoje de manhã eu contei, Valério, estava contando aqui, eu lembro que no início da minha caminhada, eu ia muito monte, subia muito monte, eu subia muito monte com meu sogro. E um dia desses nós estávamos lá no monte, meu sogro fazia mais ou menos assim, ele falava, ó, fica aqui orando aqui, eu vou mais ali um pouquinho para poder orar. Eu falava, tá bom. E aí sempre ele ia um pouquinho mais além para orar e eu ficava lá no canto, né? E aí um dia desse, eu curioso, eu falei assim, rapaz, eu vou lá ver como é que ele é orando lá. Irmãos, eu cheguei lá no meio de uma moitinhazinha, tinha uma árvore lá, e eu vi meu sogro, gente, literalmente parecia o Jack Chan. E ele tava... Você tá rindo, é? Você lembra disso? E aí um dia eu fui perguntar para ele, eu falei, pastor, o que era aquilo que o senhor estava fazendo lá? E ele, você não viu não? Eu falei assim, não, rapaz, veio um demônio aqui do outro lado, aqui, eu lacei ele assim, e eu peguei outro, eu dei uma voadora nele, você viu? Eu falei assim, é mesmo, eu não vi isso não. Aí eu já entendi da onde que a pastora Valéria, ela luta Jack Chan em casa. Mas sabe, é exercer a autoridade para você paralisar, neutralizar a ação do inimigo. Você neutraliza ela. Neutraliza, irmão. É interessante que quando eu utilizo, eu me movo em autoridade e eu experimento restauração também. Quantas e quantas vezes eu vi lá no exercício nosso de autoridade dentro de casa, situações que parecia que o inimigo estava levando e a gente via restauração acontecer. Quantas e quantas vezes na igreja, situações de luta, de batalha, a gente entrava nessa de usar a autoridade e a restauração manifestava. Ezequiel capítulo 37, irmão, quando o profeta ele exerce a autoridade, a restauração acontece. O terceiro benefício e colheita da autoridade exercida, do mover em autoridade, é que quando eu me movo em autoridade, eu sou reconhecido como uma pessoa de fé. Nesse texto que nós lemos aqui, Jesus, ele falou, quando o centurião falou essa questão de uma palavra só, e o meu criado, ele será sarado, Jesus virou para todo mundo que estava ao seu lado e falou assim, olha, nem em Israel eu vi tamanha fé igual a essa. O exercício da autoridade, ele é o carimbo de que nós somos uma pessoa de fé. Porque exercita a autoridade, irmão, pessoas que elas têm fé. E pessoas que têm fé, elas parecem ser meia doida da cabeça. Você conhece alguém que parece ser meio doido da cabeça? É só você olhar essa história que eu falei para você aqui, do meu sogro lutando karatê em cima do monte. Falar, rapaz, cara... Pessoas de fé. O apóstolo Paulo mesmo já tinha dito em 1 Coríntios capítulo 4, ali no versículo 10, ele tinha dito de que as coisas espirituais, elas parecem loucuras para aqueles que não entendem sobre fé. As coisas espirituais, elas parecem coisas doidas. E aí, meu irmão, quando você estiver pisando, você chegar lá na sua casa e falar em nome de Jesus, aqui o diabo não vai entrar, e orar lá e profetizar, declarar autoridade sobre o portão da sua casa, sobre o cômodo dos seus filhos, sobre a sua cama, sobre a sua sala, lá no seu trabalho. As pessoas à sua volta vão olhar assim, rapaz, essa pessoa endoidou? Aí você fica feliz, fala, aleluia, agora eu estou no caminho certo. Se não estão falando que você endoidou, fica preocupado. Mas se falar que você endoidou, você fala, oh, glória a Deus, aleluia, estou no caminho certo. Pegou essa, mano? Exercer autoridade. Eu quero, irmãos, ler o versículo de número 10, capítulo 8, versículo 10. Jesus então se maravilhou
e disse para aqueles que estavam o seguindo: em verdade, eu vos digo, que nem mesmo em Israel eu encontrei alguém com tanta fé. Depois o centurião chegou na sua casa e ele encontrou o seu criado totalmente curado. Por quê? Alguém se levantou e se moveu exercendo autoridade. Qual é a situação de tormento que está afligindo você hoje? É lá na sua casa? É com seus filhos? É no seu casamento? É alguém que está se levantando contra você lá no seu local de trabalho, é isso? Essa história pode mudar se você se decidir aqui hoje, se levantar e usar a autoridade. Por favor, fique de pé agora.